Olá, meu amigo e minha amiga. Se inscreve no canal caso não seja ainda. Me conta aí de onde você me assiste. É gratificante saber onde nossas histórias chegam. Eu não choro fácil. Aprendi isso com minha mãe, que aprendeu com a dela, que provavelmente aprendeu de alguma mulher ainda mais antiga, daquelas que enterraram um filho e voltaram para a cozinha fazer o café. Não é dureza, não. É que a gente aprende com o tempo que tem coisas que, se a gente sentar para chorar, não levanta mais. Então a gente fica de pé. A gente fica de pé e vai fazendo. Quando Adelso morreu, em março, eu fiquei de pé. Foram 15 anos juntos. 15 anos numa casa de chão batido, que a gente foi levantando tijolo por tijolo, literalmente. Ele assentava e eu misturava o cimento, grávida do primeiro, com as mãos calejadas e o coração tão cheio de projeto que nem pesava. Nós não tínhamos quase nada quando casamos. Tínhamos um colchão emprestado, uma panela velha da minha sogra e aquela vontade que só os pobres têm, aquela vontade que parece que foi fabricada especialmente pra gente, de provar que é possível. E foi possível. Não ficamos ricos, longe disso, mas ficamos erguidos. E quando Adelso foi embora de repente, infarto fulminante, num sábado de manhã enquanto tomava o café, eu já sabia que a vida não ia ser fácil. Mas eu não sabia do almoço. O almoço foi 3 semanas depois do enterro. Foram 6 semanas de véu escuro sobre tudo, aquele tempo em que a gente existe, mas não vive, em que acorda, mas não sabe bem porquê, em que responde, mas não escuta o que foi perguntado. Fui porque a cunhada Nildete me ligou dizendo que a família queria se reunir, que era importante, que tinham coisas para tratar. Achei que era sobre os meninos, sobre inventário, sobre os papéis que nunca terminam de aparecer quando alguém vai embora. Levei os 2 meninos, o Davi com 11 e o Pedro com 8. Vesti eles de limpo, me vesti de limpo. Penteei o cabelo ainda com aquela habilidade mecânica de quem não pensa mais no que está fazendo. Cheguei na casa da sogra, grande, de tijolo aparente, cheirando a tempero e fritura, igual sempre. E fui recebida com abraços de fachada, daqueles que não afagam, que só cumprem protocolo. Comemos. Ou melhor, eles comeram. Eu fiquei mexendo no prato, fingindo que ia comer. Foi na hora do arroz doce que o Gervásio abriu a boca. Gervásio é o irmão mais velho do Adelso, um homem gordo, de voz grossa e opinião certa sobre tudo. Sobre política, sobre futebol, sobre o tempo que vai fazer, sobre a vida dos outros. Sempre tive algo atravessado com ele. Nunca soube bem o quê, mas sentia no jeito que ele me olhava, aquele olhar que mede e acha que faltou alguma coisa. Ele esperou que todo mundo estivesse em volta da mesa, esperou aquele silêncio mole que vem depois da comida e então disse, com a colher ainda na mão, como se fosse a coisa mais natural do mundo: Dilma, você precisa começar a pensar no que vai fazer da vida, porque você nunca trabalhou de verdade. O Adelso que bancava tudo. E sem ele, eu não sei como você vai sobreviver nem um mês. A mesa ficou quieta. Não o silêncio gentil de quem concorda, mas aquele silêncio pesado de quem não sabe o que fazer com o que acabou de ouvir. Nildete olhou para o prato. A sogra pegou o copo d'água. Os meninos me olharam, e eu vi nos olhos do Davi aquela pergunta que criança faz sem precisar falar. Eu senti o calor subir pelo pescoço, senti meu rosto queimar, senti aquela vontade furiosa de responder, de elencar cada coisa que eu fiz naqueles 15 anos, cada noite acordada, cada roça ajudada, cada conta trocada de uma mão para outra para ver se fechava, cada filho criado, cada doença enfrentada, cada manhã levantada quando não tinha motivo. Mas não saiu nada, porque eu percebi uma coisa naquele momento, sentada naquela cadeira de madeira envernizada que cheirava a limpador de casa. Não adiantava nada. Não adiantava explicar para quem já decidiu. Não adiantava provar para quem não quer ver. O que eu sentia não era raiva, não. Era algo mais frio, mais firme. Era decisão. Levantei devagar.
Dobrei o guardanapo de pano na beira do prato com uma calma que até eu me surpreendi. Chamei os meninos pelo nome, cada um, com voz baixa, e disse, olhando direto para o Gervásio, que foi a única coisa que eu disse naquele almoço inteiro: a gente vai indo. E fui. Mas já sabia, enquanto descia os degraus da varanda daquela casa, que eu não ia precisar de ajuda de ninguém. Não podia precisar. Porque se eu precisasse, eles iam estar certos. E eu já tinha decidido que eles não iam estar certos. O sítio Brejinho existe no mapa de cartório, mas ninguém que eu conheço seria capaz de apontá-lo com o dedo. Fica a 22 quilômetros da cidade de Mirandópolis, Minas Gerais, por uma estrada de terra que vai afunilando aos poucos, como se a paisagem fosse empurrando o carro de volta. No tempo das chuvas, essa estrada vira lamaçal. No tempo da seca, vira pó. Não tem outro tempo. Era do pai do Adelso. Depois que o velho morreu, ficou parado. Ninguém quis. Gervásio mesmo tinha dito uma vez, anos atrás, que aquele lugar não prestava para nada, que a terra era cansada e que as histórias que os mais velhos contavam sobre ele, sobre ruídos à noite, sobre uma família que morou lá na década de 70 e sumiu sem explicação, sobre um cachorro que uma vez chegou com o pelo branco, sendo que tinha saído preto. Essas histórias eram bobagem de gente sem o que fazer, mas também eram motivo para não ir lá sem precisar. Eu precisei. Cheguei num sábado de manhã, com os 2 meninos, uma mala e meia cada um, uma caixa com mantimentos e a coragem amarrada no peito com força de costura grossa. O sol ainda estava baixo quando a Kombi velha do Zé Mundinho, único que concordou em me levar, dobrou o último curvo e eu vi o lugar pela primeira vez em quase 2 anos. A casa estava de pé. Isso foi a primeira coisa que pensei. Pelo menos está de pé. Mas era só isso. As paredes de adobe estavam rachadas em vários lugares, e num canto do quarto maior, uma rachadura horizontal ia de uma extremidade à outra como uma boca aberta. O telhado de telha francesa tinha caído num pedaço da cozinha. E ali entravam o sol, a chuva e provavelmente também os pernilongos e os morcegos à noite. O piso de cimento estava úmido com aquela umidade verde de lugar fechado. A mata tinha avançado por todo lado, trepadeiras no batente da porta, capim alto cobrindo o que um dia foi terreiro, e no fundo, onde Adelso me contou que tinha uma horta nos tempos do pai, agora tinha só mato fechado e uma pitangueira torta que resistia sozinha, como se fosse teimosia de planta. Pedro ficou na porta. Olhou para mim com aquele olho de criança que espera que o adulto diga que tudo vai ficar bem. E eu coloquei a mão na cabeça dele, devagar, como se estivesse fazendo uma promessa sem palavras. Davi entrou na frente, chutando cascas no chão, tentando parecer mais velho do que era, tentando me poupar do que eu já via. Naquela noite, dormimos com o barulho de bicho no forro e a vela que trouxe posta numa garrafa vazia. Não tinha luz elétrica ainda. O medidor tinha sido cortado há anos. Comi um pedaço de broa com queijo e tomei água do galão que trouxera. Os meninos dormiram cedo, esgotados. Eu fiquei sentada na cadeira velha que estava no canto, a única que aguentava peso, e olhei o escuro daquela sala vazia. Pensei no Adelso. Pensei nele muito, naquelas primeiras semanas no sítio. Ficava querendo que ele fosse aparecer pela porta, do jeito que ele aparecia quando voltava da cidade, cheio de notícia e com aquele sorriso torto que era só dele. Mas a porta ficava fechada. E o silêncio no campo à noite não é igual ao silêncio da cidade. Na cidade, o silêncio é falta de barulho. No campo, o silêncio é presença. Ele ocupa o lugar, fica sentado do seu lado, te olha. Eu aprendi a olhar de volta. As primeiras semanas foram difíceis, de um jeito que eu não sabia descrever se alguém me pedisse. Tentei plantar feijão, seguindo o que eu lembrava vagamente de ver os mais velhos fazerem. Sulco raso, semente espaçada, cobrir a terra sem apertar demais.
Plantei numa faixa de terra que limpei com a enxada, curvada o dia inteiro sob o sol, que naquele outubro estava pesado como cobertor molhado. A chuva veio e levou tudo. Tentei de novo. O feijão germinou, griu alto e bonito por uns 10 dias, depois secou de uma vez, atacado por um fungo que eu não soube tratar. Fiquei olhando aquelas hastes murchas por um tempo longo, com a enxada pendurada na mão, sem saber se ria ou se chorava. Ria não. Chorava não ainda. A luz elétrica voltou na 3ª semana, quando consegui falar com a cooperativa e regularizar o contrato. Isso ajudou. Mas o dinheiro era pouco. O que eu tinha da poupança pequena que Adelso tinha deixado estava indo embora devagar demais para me consolar e rápido demais para me dar sossego. E então chegou a carta. Era do cartório de Mirandópolis. Formal, com linguagem que eu precisei ler 3 vezes para entender. O Gervásio tinha aberto um processo administrativo questionando minha capacidade de gestão do imóvel, argumentando que o sítio estava em estado de abandono e que, sem condições de produção comprovada, a propriedade poderia ser reavaliada quanto à titularidade. Tinha advogado assinado embaixo. Sentei no batente da porta com o papel na mão e senti o cheiro de terra quente que o final de tarde trazia. Os grilos já tinham começado. No céu, uma linha de garças passava devagar em direção ao riacho que ficava atrás da cerca. E eu pensei, então é isso. Não bastou me humilhar na mesa de almoço. Agora vem pegar o que sobrou. Eu não gritei, não rasguei o papel. Guardei no bolso e fui buscar água no balde. Mas dentro de mim, algo apertou. Não era medo, era urgência. Novembro chegou com chuva grossa, não aquela garoa de outubro que molha e passa. Era chuva de novembro mesmo, daquelas que formam em nuvem preta antes do meio-dia e caem com força de açude rompido. Eu já estava acostumada a olhar o céu de manhã para saber como seria a tarde. Aprendi rápido essa linguagem, que minha mãe também sabia, mas que eu nunca tinha precisado aprender porque sempre tive telhado seguro sobre a cabeça. Naquela noite, o telhado não foi suficiente. Os meninos estavam dormindo. Eu ainda estava acordada na cozinha, remendando uma calça do Pedro à luz da lâmpada amarela, quando ouvi o som. Primeiro, foi um estalo. Aquele tipo de estalo que soa errado, seco, mas profundo, como osso quebrando. Depois foi o cheiro de barro molhado misturado com madeira velha, e então foi o barulho que eu não consigo descrever sem sentir de novo. Um rangido longo, um gemido de estrutura que cede, e o teto do quarto dos meninos foi para o chão. Levantei tão rápido que derrubei a cadeira. Corri pelo corredor curto com o coração na garganta, empurrei a porta e a chuva já entrava pelo buraco aberto onde antes tinha sido a cumeeira. Os meninos estavam de pé, assustados, com o pelo do braço arrepiado e os olhos arregalados, ilesos, graças a Deus, porque a viga tinha caído longe das camas. Pedro me abraçou pela cintura sem dizer nada. Davi ficou parado olhando para o estrago com um olhar mais velho do que ele merecia ter. Pus os dois no meu quarto, cobri com o que tinha de cobertor seco e voltei para olhar o estrago. A chuva não parava. Entrava pelo buraco e molhava tudo. As camas, a roupa que estava pendurada no arame dentro do quarto, a sandália do Pedro no canto. Peguei os baldes, as bacias, qualquer coisa que segurasse água e fui colocando no chão, enquanto a chuva martelava no telhado partido, como se quisesse terminar o serviço. Tinha água fria pingando no meu pescoço, tinha lama escorrendo pela parede, tinha o cheiro forte de adobe molhado, aquele cheiro de terra antiga que dissolve. E foi assim, ajoelhada no chão daquele quarto destruído, tentando cobrir com um pedaço de lona velha que achei no galpão, encharcada da cabeça aos pés, que eu parei. Parei de verdade. Sentei no chão, a chuva continuava. O balde transbordou ao lado de mim e a água foi escorrendo pelo cimento fora. E eu senti,
pela primeira vez desde o almoço maldito na casa da sogra, que eles tinham razão. Gervásio tinha razão. Nildete, com o silêncio dela, tinha razão. Eu não sabia nada. Eu nunca tinha feito isso. Eu estava afundando num buraco que eu mesma tinha escolhido, levando 2 meninos junto, com telhado caído e feijão morto, e carta de advogado na gaveta e dinheiro acabando. Chorei. Chorei aquele choro feio, sem cuidado, daquele que a gente segura por meses até não conseguir mais. Chorei com raiva e com vergonha e com saudade. Do Adelso, mais do que nunca, aquela saudade que dói em lugar específico, não no peito como poesia diz, mas na base do pescoço, como ausência de abraço que nunca vai voltar. Fiquei assim por um tempo que não sei medir. Depois a chuva foi diminuindo, foi virando chuvisco. Depois foi só o gotejo dos beirais e o sapo que morava debaixo da janela voltou a cantar. Me levantei porque não tinha outra opção. E foi aí que eu vi. A parede que a viga tinha atingido ao cair tinha rachado feio. Um pedaço de adobe inteiro tinha se soltado e ficado no chão, expondo o interior da parede como um corte cirúrgico. E naquele interior, entre o adobe e a estrutura de madeira, tinha algo que não deveria estar ali. Uma forma escura, cilíndrica, embrulhada num pano que foi verde, e agora era a cor do esquecimento. Fiquei parada na soleira, olhando aquilo por um tempo longo. A lâmpada do quarto balançava levemente, não sei porquê, talvez vento, talvez nada. O coração tinha aquietado, mas ainda batia mais forte que o normal. Me aproximei devagar, como se pudesse assustar alguma coisa, e com as mãos ainda úmidas, puxei o embrulho da parede. Era uma lata de metal enferrujada, do tamanho de uma lata de goiabada. Pesada demais para estar vazia. Amarrada por fora com um barbante de sisal tão velho que soltou ao toque. O pano que a envolvia se desfez em pedaços ao ser desdobrado. Sentei no chão outra vez, a lata no colo, a chuva fina entrando pelo teto partido, e forcei a tampa com a ponta da faca que trouxe do bolso. Ela abriu com aquele som de pressão antiga liberada. Um shh suave, como respiração contida por anos. Dentro tinha cartas, dobradas com cuidado, escritas à caneta, com aquela letra redonda e inclinada que eu reconheci antes mesmo de abrir a primeira. Era a letra do Adelso. Fiquei até o amanhecer lendo. Eram 12 cartas. Numeradas no canto superior direito com lápis, 1, 2, 3 e assim por diante, e uma folha solta no fundo da lata, dobrada 3 vezes, que era um croque desenhado à mão do sítio, com medidas aproximadas, orientações por ponto cardeal e marcações em cruz em 4 lugares diferentes do terreno. A primeira carta não começava com querida Dilma, nem com meu amor. Começava assim, e eu vou carregar essas palavras até o fim da vida. Se você está lendo isso, é porque aconteceu o que eu temia. E se aconteceu, você está no sítio. E se está no sítio, é porque não precisou de mais ninguém. Isso já me diz tudo o que eu precisava saber sobre você. A mão tremia. Precisei parar, respirar, continuar. Ele escreveu as cartas ao longo de um período, algumas com data, outras sem. A mais antiga era de 4 anos atrás. Ele sabia do coração. O médico tinha dito para ele em consulta particular que o risco era alto, que ele precisava operar, que ele estava adiando algo que não tinha jeito de adiar para sempre. Ele não me contou. Não me contou porque me conhecia. Disse isso na segunda carta, com aquela honestidade direta dele que às vezes doía mais do que mentia. Se eu te contar, você vai parar de viver para cuidar de mim, e eu prefiro te ver vivendo a ser cuidado. Também não me contou, ele escreveu, porque queria ter tempo de preparar. Não dinheiro, dinheiro ele não tinha sobrando, mas tempo, tempo de pensar no que eu ia precisar. E ele tinha usado esse tempo no sítio. Nas férias de julho de 2 anos atrás, quando eu pensei que ele tinha ido ajudar o cunhado com uma reforma, ele foi ao Brejinho. Ficou 8 dias. Andou o terreno inteiro, testou a terra,
cavou em 4 pontos específicos que estavam marcados no croquis. A terra do sítio não era cansada, como Gervásio dizia. Era mal trabalhada. Tinha argila em excesso em alguns pontos, sim, mas tinha também faixas de terra preta que ele descreve na terceira carta com um entusiasmo que eu senti atravessar o papel. Dilma, tem terra boa aqui, boa de verdade, é questão de saber onde mexer. As cartas seguintes eram instruções, escritas com a paciência de quem sabe que vai falar com alguém, que não tem obrigação de saber, mas que vai aprender. Cada carta tratava de um aspecto: como recuperar o solo com cinza e esterco antes de plantar, qual o ciclo certo para cada cultura naquele microclima de vale fechado, como conduzir a água do riacho de trás com calha de bambu até a horta, economizando o esforço do balde, onde estava enterrado o arame extra que ele deixou no fundo do galpão, coberto com palha, qual a senha que ele tinha combinado com o seu Ernesto, vizinho a 3 quilômetros, que tinha trator e concordaria em arar a terra por troca de dia de serviço, sem dinheiro envolvido. Cada carta tinha essa qualidade, prática e amorosa ao mesmo tempo, como a voz dele. Sem drama, sem exagero. Só o jeito dele de resolver as coisas antes que o problema chegasse. Na 10ª carta ele falava dos meninos. Dizia o que ele enxergava em cada um. Davi tinha jeito de liderança, mas precisava aprender a escutar. Pedro tinha paciência e mãos boas para trabalho delicado que devia ser aproveitado. Disse que não queria que eles fossem para a cidade, porque cidade tinha jeito de convencer os jovens que campo era derrota, e ele não achava isso. Achava que campo era escolha. Achava que a diferença entre campo e derrota era quem estava no campo e o que escolhia fazer. Na 11ª, ele falava de Gervásio, curto, 3 parágrafos. Dizia que o irmão ia tentar se apropriar do sítio de alguma forma depois da morte dele. Não por maldade necessariamente, mas por costume de achar que as coisas dos outros eram dele quando os outros estavam fracos. Dizia que eu não precisava brigar, não precisava de advogado, não precisava de testemunha, precisava de produção. Terra que produz não precisa de defesa, ele escreveu. Ela se defende sozinha, e quem cuida dela fica do lado certo. A 12ª carta era curta, era a última, e era diferente das outras. Não tinha instrução nenhuma, não tinha lista, não tinha croquis. Era só ele falando comigo, direto, simples, do jeito que ele sempre foi quando estava sendo mais sério. Eu sei que vai ser difícil. Não tô te contando que vai ser fácil, porque você ia saber que era mentira. Mas eu também sei de uma coisa que você às vezes esquece. Você é mais forte do que pensa que é. Sempre foi. Você acha que foi eu que erguemos a casa, mas foi você. Eu só carreguei o tijolo. Você é que sabia onde colocar. Dobrei a carta. Coloquei devagar no colo. E olhei para a janela, onde o amanhecer estava começando a clarear a borda do céu lá fora. Aquela faixa de laranja que nasce antes do sol aparecer, mais bonita do que o sol em si, porque ainda é promessa. E eu entendi naquele momento que o Adelso não tinha me deixado herança de dinheiro porque não tinha, mas tinha me deixado algo que nenhum advogado consegue contestar em cartório. Ele tinha me deixado a confiança dele, escrita, numerada, guardada dentro de uma parede de barro esperando a hora certa de ser encontrada. E a hora certa, eu percebi, era exatamente aquela. Levantei, peguei o croquis, dobrei no bolso da calça úmida e fui fazer café. 7 meses depois. Deixa eu tentar descrever o que é o sítio Brejinho em junho, para quem nunca esteve lá. O sol de junho naquela região é diferente do de novembro. É mais limpo, mais esticado, chega de lado no final da tarde e pega nas folhas da horta de um jeito que parece coisa de fotografia. As fileiras de couve, alface e beterraba ficam iluminadas por dentro, como se tivessem luz própria. A abóbora, que plantei em fevereiro seguindo exatamente o que o Adelso escreveu na 5ª carta, semente em lua minguante, ramas para crescer em direção ao leste,
Virou um tapete verde que foi até além da cerca. Tivemos mais abóbora do que sabíamos o que fazer, e o Davi foi para a cidade de bicicleta 3 vezes para vender na feira, voltando com dinheiro no bolso e um orgulho no rosto que eu não tinha visto nele desde antes do pai morrer. O seu Ernesto virou companhia. Não amigo de visita, mas aquele tipo de vizinho de roça que aparece sem avisar, bebe um café, fala do tempo, olha a planta com o olho de quem entende, dá uma opinião não pedida que às vezes é errada, mas quase sempre é útil, e vai embora sem despedida longa. Soube da minha situação. No interior, todo mundo sabe de tudo. Não tem jeito. E foi chegando do lado sem cerimônia. Arou a terra em dezembro com o trator, como o Adelso tinha previsto. Em troca, eu mandei o Davi ajudar no curral dele por 2 fins de semana. Ninguém assinou papel nenhum. A palavra valeu. O telhado foi consertado em janeiro, com dinheiro da primeira venda de verdura e da ajuda de um programa municipal que descobri numa visita à prefeitura. Davi foi comigo, sentou na cadeira do lado de fora, enquanto eu entrava na sala do técnico agrícola, e quando saí com o papel assinado, ele me olhou com aquele olhar que é o mais bonito do mundo, o olhar de filho que vê a mãe conseguir alguma coisa. Em março, o galinheiro que o Adelso tinha indicado no croquis, uma área próxima ao pé de limão, bem drenada, virou realidade. Comprei 6 galinhas poedeiras de uma mulher do vilarejo e as instalei com uma estrutura simples que Pedro, com aquelas mãos boas que o pai tinha descrito, ajudou a montar. O menino tem 8 anos e pregou prego reto quando eu ainda faço torto. Eu ri quando vi. Primeira vez que ria de verdade desde o Adelso. O processo do Gervásio ia e vinha no cartório. Eu tinha ido até a Defensoria Pública da cidade e explicado a situação. A defensora, uma mulher nova, óculos redondos, jeito calmo, disse que enquanto eu comprovasse produção e moradia efetiva, o argumento dele não tinha fundamento. Me pediu fotos, notas de venda da feira, recibo de água e luz. Eu tinha tudo guardado numa pasta plástica que comprei com essa finalidade. Levei. Ela olhou, fez uma anotação, disse: "A senhora está bem documentada." Eu disse: "Aprendi a me documentar." Então chegou o dia que eu sabia que ia chegar. Era uma manhã de sábado. Eu estava varrendo o terreiro, agora terreiro de verdade, limpo, com o pé de ata que achei no mato e transplantei para perto da porta, e o jardim pequeno que o Pedro tinha feito com sementes de cravo de defunto que a dona Irene do vilarejo me deu, quando ouvi o carro na estrada. Barulho de caminhonete de cabine dupla. Levantei os olhos, mas não parei de varrer. Gervásio desceu primeiro, gordo igual, camisa polo, cara de quem não estava gostando do que estava vendo. Atrás dele, Nildete, que eu notei estava olhando para as fileiras da horta com aquele olhar de quem não quer admitir que gostou. Depois a sogra devagar, com a bengala que ela tinha começado a usar. Eu parei de varrer, fiquei de pé com a vassoura na mão. Silêncio. Gervásio olhou para o terreiro, para as galinhas, para a horta, para o telhado consertado, para o galão de água instalado no canto, para o varal cheio de roupa seca no sol, para o cachorro novo que apareceu sozinho em abril e ficou para mim. E eu vi no rosto dele aquele processo interno que reconheço em gente orgulhosa, o de ter que engolir alguma coisa que não quer engolir. A sogra foi a primeira a falar. Veio devagar, parou na minha frente, olhou para a horta com aquele olhar velho que vê tudo e não desperdiça a palavra. Disse: "Tá bonito." Curto. Mas eram 2 palavras da sogra, que valia por discurso. Nildete disse que a alface estava crescida e perguntou se eu vendia. Eu disse que sim. Gervásio ficou parado perto da caminhonete por um tempo. Depois veio andando devagar, com aquele jeito de homem que anda pesado, e parou a uns 2 metros de mim. Olhou para o chão, olhou para as galinhas, olhou para mim e disse, com a voz baixa, sem a plateia, sem a colher de arroz doce na mão, disse: "O sítio tá bem." Não era desculpa,
Não era reconhecimento. Era a mínima coisa que um homem daquele tipo consegue oferecer quando errou e não sabe oferecer mais. Mas era real. E real é o que vale. Eu não disse nada, não porque não tivesse o que dizer. Tinha meses de coisa para dizer. A noite de chuva no chão do quarto destruído, os feijões mortos, as mãos calejadas de enxada, o medo das noites, as cartas lidas até o papel amolecer de tanto ser dobrado e desdobrado, os filhos que cresceram mais rápido do que deveriam, porque a vida pediu isso deles. Tinha tudo isso. Mas eu deixei ficar onde estava. Porque às vezes o silêncio é a resposta mais completa que existe. Voltei a varrer. O cheiro de terra quente subia do terreiro. Os grilos já estavam começando, antecipando o entardecer. Numa das fileiras da horta, uma borboleta amarela parou num galho de couve e ficou ali por um momento, como quem não tem pressa. Mais tarde, enquanto a sogra tomava café na varanda e as galinhas faziam o barulho delas lá no fundo, eu fui ao quarto e peguei a caixa de papelão onde guardei as cartas do Adelso, organizadas de volta nas dobras originais, dentro da lata enferrujada que lavei e deixei secar ao sol. Fiquei segurando a lata por um momento, sentindo o peso dela. Pensei nele guardando aquilo na parede. Pensei nele cimentando o buraco por cima, cobrindo o segredo com adobe e palha, sabendo que um dia, não sabia quando, mas um dia, alguém ia precisar encontrar. Pensei que ele tinha confiado na parede, tinha confiado no tempo e tinha confiado em mim. E eu não tinha falhado. Guardei a lata de volta na caixa, fechei a tampa, coloquei na prateleira mais alta do quarto, acima do alcance dos meninos, não para esconder, mas para preservar. Aquelas cartas eram a voz do Adelso, e a voz dele merecia lugar seguro. Saí para o terreiro. O sol estava descendo devagar, daquele jeito lento que o sol de junho tem, como se também ele não quisesse que o dia acabasse. A luz pegou de lado nas abóboras, nas couves, no pé de ata, no telhado consertado. O Davi estava no galinheiro, ajudando o Pedro fechar a porta de noite. A sogra ainda estava na varanda silenciosa, olhando o campo. Gervásio tinha ido embora sem cerimônia, do jeito que veio. E eu fiquei parada no meio do terreiro, vassoura na mão, olhando aquilo tudo. Não era o que eu havia sonhado. Não era o que Adelso havia sonhado, com certeza. Ele havia sonhado uma vida junto, os dois, os filhos crescendo com o pai, noites de conversa no alpendre, velha idade compartilhada. Não era isso. Era outra coisa. Era mais áspero e mais real e mais cansativo do que qualquer sonho. Mas era meu. Construído com as minhas mãos, com os joelhos no chão, com os olhos vermelhos de chorar sozinha e levantar sozinha e tentar de novo sozinha. Construído com a ajuda de um homem que me amou o suficiente para me preparar para a vida sem ele. Construído com 2 meninos que puxaram força de um lugar que eu não sei nomear, mas que reconheço. É o mesmo lugar de onde a minha mãe puxou a dela, e a dela a de outra mulher antes. E assim, desde antes de haver nome para isso. O vento balançou o capim alto além da cerca, os sapos começaram. O céu foi ficando cor de brasa, depois cor de carvão, depois aquele roxo escuro que o sertão tem quando a noite chega sem pressa. Eu fiquei de pé, eu sempre fico de pé. Tem uma coisa que ninguém conta sobre recomeçar, que não termina. A gente acha que tem um momento, aquele momento dramático, aquele ponto de virada que a vida oferece como se fosse presente, e que depois disso vem a recompensa, vem a calmaria, vem o merecido sossego. Mas a vida no campo não funciona assim. No campo não existe chegada, existe só o próximo dia de trabalho, o próximo plantio, a próxima estação que vai testar o que você construiu na anterior. Eu levei tempo para entender isso, e quando entendi, parei de esperar pelo descanso e comecei a achar dignidade no movimento. O segundo inverno no sítio começou bem.
Julho trouxe frio seco, aquele que racha o beiço e endurece a terra, mas que também segura a praga, que clareia o ar e faz o café da manhã cheirar diferente, mais forte, mais presente. As galinhas produziram bem. A horta estava consolidada. Eu tinha aprendido a ler os sinais que a terra dava, a cor da folha antes de murchar, o cheiro da terra antes de precisar de água, o jeito que o vento vinha do noroeste quando ia ter geada à noite. Mas foi nesse inverno tranquilo que a coisa mais inesperada aconteceu. Aconteceu por causa de uma cerca. A divisa do sítio com a propriedade ao lado, um pasto imenso que pertencia a um fazendeiro de Montes Claros que eu nunca tinha visto pessoalmente, só soube o nome pelo cartório, estava mal demarcada num trecho de uns 100 metros nos fundos. Eu sabia disso vagamente, o Adelso tinha mencionado uma vez como assunto pendente, mas nunca tinha ido a fundo, porque o lado de lá era pasto abandonado e não tinha gado que cruzasse. Até que em julho apareceu o gado. Eram uns 30 animais, magros, com o pelo áspero de quem não está bem tratado, que entraram pelo arame frouxo e foram pastar na faixa de terra que eu estava preparando para ampliar a horta. Quando descobri, o Davi que viu primeiro e veio correndo me chamar. Eles já tinham pisoteado uma boa parte do que eu havia plantado em preparação para agosto. Fui até a divisa com a enxada no ombro, não como ameaça, mas porque era o que estava carregando. Ficou faltando o peão responsável pelo gado aparecer uns 20 minutos depois, montado num cavalo baio, chapéu na cabeça e expressão de quem esperava encontrar briga. Não encontrou briga. Encontrou eu, de pé na divisa, apontando para o estrago com calma, dizendo que eu precisava de ressarcimento pelo que foi destruído e que o arame precisava ser consertado ainda naquela tarde. O peão, um homem mais jovem do que eu esperava, sardento, com um jeito de criança grande dentro de corpo adulto, ficou sem resposta por um momento. Provavelmente esperava choro ou grito. Não esperava enxada no ombro e voz firme. Disse que ia falar com o patrão. Eu disse que eu esperava. Ele foi. Voltou 2 horas depois com outro peão e material de cerca. Consertaram o arame. E 3 dias depois, chegou pelo correio um envelope com nota de supermercado no valor de R$ 240. Não era o que o estrago valia, mas era o que o fazendeiro quis mandar. E eu percebi que era também um tipo de reconhecimento. Arquivei a nota. Comprei mais mudas. Plantei no lugar do que foi pisoteado. O Davi ficou me observando durante tudo isso. Na noite depois da resolução com o peão, enquanto eu fritava ovo para jantar, ele ficou sentado na mesa de madeira da cozinha e disse: "Mãe, onde você aprendeu a falar assim?" Olhei para ele por um segundo. Então, voltei para o ovo. "Com seu pai", eu disse. Ele sempre dizia que a pessoa que está certa não precisa gritar. Gritar é de quem não tem certeza. Davi ficou quieto. Depois, "Você tem certeza de tudo?" Eu ri. Primeira vez que ele me ouvia rir assim, daquela forma mais solta, mais real. "Não, meu filho, eu não tenho certeza de quase nada, mas aprendi a parecer que tenho até a certeza chegar." Ele pensou um pouco e disse: "Isso é sabedoria ou mentira?" "É as duas coisas", eu respondi. "E quando você for adulto, vai entender que às vezes elas são a mesma coisa." Esse foi o tipo de conversa que o sítio nos deu, a mim e aos meninos. O tipo que não acontece em apartamento de cidade, não acontece na pressa de ônibus, não acontece em frente à tela. Acontece em cozinha pequena com cheiro de ovo frito e vento frio do inverno entrando pelo batente da janela. E tem mais valor do que sei calcular. Mas o inverno ainda não tinha terminado de me testar. Em agosto, o Pedro adoeceu. Não era nada que eu não tivesse visto antes. Febre alta, dor de garganta, aquela moleza de corpo que deita a criança de uma hora para outra e transforma o dia inteiro. Amigdalite, provavelmente, porque o Pedro era dado a isso desde os 5 anos. Mas naquele sítio, a 22 quilômetros da cidade por estrada de barro, com o inverno seco endurecendo a terra e o meu carro,
uma Paraty 2003 que comprei de segunda mão com o dinheiro das vendas acumuladas, com o pneu traseiro furado e o estepe já usado da vez anterior, um filho com febre às 11 da noite era uma equação diferente de antes. Fiz o que sei fazer. Pano úmido na testa, chá de guaco que planto no canteiro perto da janela, paracetamol da caixinha que sempre mantenho no armário de remédio e presença. Fiquei do lado da cama dele a noite toda. Não dormi. Ouvi ele respirar, contei os intervalos, medi a temperatura de hora em hora com o termômetro velho, mas confiável. A febre oscilou, mas não subiu além de 38,2, controlável. Mas tem uma coisa que a solidão faz que ninguém explica. Ela amplifica. Na cidade, quando o Pedro ficava doente, eu ligava para minha mãe e ela vinha, ficava do outro lado da cama conversando comigo, enquanto o menino dormia. Ou eu ligava para Adelso no serviço e ele vinha rápido, entrava pela porta ainda com o cheiro de fora. E só de ele estar lá, a coisa pesava menos. Agora era eu, a vela acesa no canto, porque a luz de LED do quarto era forte demais para a cabeça doendo, o termômetro, o guaco, o pano úmido e o silêncio. Nessas horas, o silêncio do campo não é companhia. É peso. É a distância concreta entre você e qualquer pessoa que poderia ajudar. É o barulho do grilo lá fora que continua igual, alheio, enquanto você está ali com o coração apertado do jeito que sua mãe conhece. Peguei as cartas do Adelso. Não tinha uma carta sobre isso. Ele não tinha escrito sobre filho doente à meia-noite no sítio isolado. Não era instrução agrícola, não era orientação de cartório. Mas eu peguei a lata do mesmo jeito, tirei as cartas, segurei na mão sem abrir nenhuma. Só segurei. Como quem segura a mão. E aí, sem que eu planejasse, falei em voz baixa para o escuro do quarto. Adelso, eu preciso de você agora. Não aconteceu nada sobrenatural. Não apareceu nada. O Pedro tossiu uma vez e se acomodou melhor. A vela balançou e ficou quieta. O grilo continuou. Mas alguma coisa, e eu sei que vou soar como mulher do interior que acredita em coisa, e sou mesmo, não tenho vergonha. Alguma coisa ficou menos pesada, como se a própria ação de falar em voz alta, de admitir que precisava, fosse ela mesma um tipo de alívio. Fiquei pensando naquela madrugada de vela acesa, no quanto a gente gasta escondendo a necessidade, quanto a gente gasta fingindo que tá bem quando não tá, fingindo que não precisa quando precisa, fingindo que aguentar sozinha é a mesma coisa que ser forte. Não é. Eu aprendi isso devagarinho, que ser forte não é não precisar de ninguém, é saber de quem precisar, é saber quando pedir. É saber que pedir não apaga o que você já construiu. O Pedro amanheceu sem febre. Levantou sozinho, foi até a cozinha, olhou para mim com aquela cara de criança que se recuperou e não entende bem o que aconteceu, e perguntou se tinha pão. Tinha. Fiz café, fiz ovo, fiz pão com manteiga. Sentamos os três à mesa. O Davi ainda com sono, o Pedro comendo devagar, eu com os olhos cansados, mas com aquela leveza específica que vem depois da noite mais longa. E o sol de agosto entrou pela janela da cozinha, aquele sol de inverno que entra de lado e pega nas coisas. E o Davi disse, hoje tem que capinar o canteiro do fundo. E eu disse, depois do café. E foi assim, mais um dia. Setembro chegou com chuva fina e cheiro de terra que acorda. É o cheiro mais bonito que conheço. Petricor, aprendi depois que essa palavra existe, mas eu já conhecia a coisa antes de saber o nome. É o cheiro que a terra faz quando a primeira chuva depois da seca cai. Aquele cheiro quente e úmido que sobe do chão como respiração. Setembro no sítio cheirava a começo. Foi em setembro que eu tomei a decisão que ainda me surpreende quando penso. A defensora pública tinha me avisado que o processo do Gervásio estava próximo de ser arquivado definitivamente, mas que eu tinha uma janela para formalizar a situação de produção com um documento da Emater, a empresa de assistência técnica rural.
Fui até o escritório municipal, expliquei minha situação e a técnica que me atendeu, uma mulher de uns 40 e poucos anos, pele de quem trabalha muito ao ar livre, jeito direto, foi até o sítio fazer a vistoria. Ela ficou andando pelo terreiro por um tempo, olhando a horta, medindo com o olho, perguntando sobre volumes de produção, sobre sistema de irrigação, sobre o que eu planejava para a próxima estação. Eu respondi tudo, não com perfeição técnica, porque eu não tinha isso, mas com a honestidade de quem aprendeu na prática e sabe o que sabe. No final, ela ficou parada na beira da horta, olhando as fileiras de couve, e disse: "A senhora sabe que tem capacidade para dobrar a produção aqui?" Eu disse que imaginava, mas que estava aprendendo ainda. Ela disse: "Tem um programa de assistência para agricultoras familiares. A senhora se encaixa. Posso fazer o cadastro hoje, se quiser." Fiquei quieta por um momento. Não porque estava em dúvida. Estava pensando em como explicar o que sentia. Tinha passado meses achando que precisar de ajuda era fraqueza, que aceitar assistência era ceder alguma coisa, que o valor do que eu estava construindo dependia de ter sido construído completamente sozinha. Mas naquela manhã de setembro, com o cheiro de petricor no ar, e aquela mulher me oferecendo uma ferramenta, não esmola, não pena, uma ferramenta, eu entendi que a teimosia tem hora certa e hora errada. Disse: "Pode fazer o cadastro sim, Astro." O programa trouxe 2 cursos, um sobre manejo de solo, um sobre controle biológico de praga e uma visita técnica mensal por 6 meses. Foi mais do que eu esperava. Cada visita eu anotava tudo num caderno de capa dura que o Davi me deu de aniversário, com letra miúda nas margens, igual ao Adelso fazia nos cadernos de conta. Percebi um dia que estava fazendo isso, e parei, olhei para o caderno, e senti um aperto no peito que era saudade, mas também era continuidade. Como se o jeito dele de fazer as coisas tivesse migrado para mim, sem que eu percebesse, por osmose de 15 anos vivendo do lado. Em outubro, ampliamos a horta em 40%. Pedro, que agora tinha 9 anos e opiniões firmes sobre onde plantar o quê, decidiu que queria um canteiro só dele, de ervas aromáticas. Plantou manjericão, alecrim, salsinha e um pé de hortelã que cresceu tão agressivo que começou a invadir o canteiro vizinho, exatamente como o Pedro invasivo de sempre. Eu fingi que não vi. Deixei o menino ter o canteiro e o orgulho que vinha junto. A feira de sexta-feira em Mirandópolis foi crescendo. Comecei com uma caixola de verdura e terminei o ano com meia barraca. Não era lucro de fazer conta bonita, mas era constante, era previsível, era meu nome na praça como produtora. As pessoas já me conheciam de vista. A dona Zélia, da barraca de queijo, sempre deixava um pedaço separado para mim. O senhor Benigno das frutas me avisava quando tinha comprador de restaurante passando. O mercado pequeno tem essas solidariedades silenciosas que a cidade não sabe que existem. E em novembro, exatamente um ano depois da noite do telhado caído, eu fiz uma coisa que planejei durante semanas. Fui até o quarto, peguei a lata com as cartas, sentei na cadeira da varanda sozinha, com o sol de novembro baixando devagar. Abri a primeira carta, a que começa com: "Se você está lendo isso, é porque aconteceu o que eu temia." E li em voz alta, devagar, com pausas. Quando terminei a 12, eu estava chorando, mas não do jeito daquele novembro anterior, não aquele choro de quem está afundando. Era outro choro, mais limpo, mais leve. O tipo de choro que lava alguma coisa e deixa o espaço limpo depois. Dobrei as cartas, guardei, e disse em voz alta, para ninguém e para ele ao mesmo tempo: "Eu consegui, Adelso. Não do jeito que você planejou, porque você planejou errado em algumas coisas, sabia? A terra do canteiro norte não é boa para alface, como você disse. É boa para rúcula, mas o resto estava certo. O vento balançou o pé de ata, um pássaro passou. O cachorro, que se chama Miúdo porque chegou pequenininho e ficou grandão, mas o nome grudou, bocejou do meu lado.
Eu sorri. Em fevereiro do ano seguinte, aconteceu algo que não estava nos planos de ninguém. A Nildete apareceu sozinha, sem o Gervásio, numa tarde de quarta-feira que não era dia de visita, que não era data especial. Chegou de carro pequeno pela estrada de terra, devagar, e estacionou na beira do terreiro com aquele jeito de quem não tem certeza se vai ser bem recebida. Não éramos amigas, nunca fomos. Nildete era cunhada por casamento, não por escolha, e o Gervásio tinha uma influência sobre ela que eu nunca soube nomear direito. Não era domínio violento, era aquela coisa mais sutil de quando uma pessoa vai ficando do tamanho que o outro decide que ela é. Eu via isso nela há anos, mas nunca fui a minha lugar de falar. Fiquei na varanda esperando ela descer do carro. Ela desceu com uma vasilha coberta com um pano de prato. Chegou até a varanda com os olhos nos próprios pés, levantou o olhar só quando estava perto e disse: "Trouxe bolo de fubá. Fiz essa manhã." Fiquei em silêncio um segundo. Depois disse: "Entra." Sentamos na cozinha. Eu fiz café. Ela cortou o bolo. Estava bom. Sempre foi boa de bolo, isso eu nunca neguei. Ficamos um momento sem falar. Aquele silêncio que não é hostil, é só pesado de coisa não dita. Então ela disse: "Dilma, eu precisava vir." Eu disse: "Tô aqui." Ela contou. Demorou para sair, mas saiu. Que o Gervásio estava com problema de saúde, coisa no fígado que o médico ainda não tinha fechado o diagnóstico, mas que assustou. Que ela estava sozinha para cuidar, porque os filhos deles moravam longe, um em São Paulo e um em Goiânia. Que ela não sabia bem o que estava fazendo e que, olhando para a situação, tinha pensado em mim, naquilo que eu tinha feito aqui. E sentiu vergonha. Não falou a palavra vergonha, mas estava lá nas pausas entre uma frase e outra. Eu ouvi tudo. Tomei café. Comi um pedaço de bolo. Quando ela terminou, eu disse: "Você quer conselho ou quer só ser ouvida?" Ela pensou: "Os dois." Então eu falei. Não dei sermão, não trouxe o almoço de volta, não falei no Gervásio com nome, falei do que eu aprendi. Sobre um dia de cada vez, sobre documentar tudo, sobre não ter vergonha de pedir ajuda para o sistema que existe para isso, sobre a diferença entre pedir ajuda e se render. Falei por uns 20 minutos com o café esfriando na xícara. No final ela disse: "Você ficou diferente." Eu disse: "Eu sou diferente." Ela olhou para a janela, para o quintal, para o pé de ata, para o galinheiro lá no fundo. Disse: "Eu queria ter feito alguma coisa naquele almoço. Quando o Gervásio falou o que falou, eu sabia que estava errado." Eu olhei para ela por um momento. "Eu sei que você sabia. Por que você não ficou brava comigo?" "Fiquei," eu disse, "mas ficar brava não me servia. Me serviu o que fiz depois." Ela acenou com a cabeça devagar. Ficamos mais um tempo conversando, de coisas menores, de receita, de remédio caseiro para dor nas costas que ela estava sentindo, de como o fubá dela ficava mais fofo do que o meu. Foi ficando mais leve. Quando ela foi embora já estava quase escurecendo, e ela abraçou, de verdade, daquele jeito que afaga, antes de descer os degraus da varanda. Enquanto o carro dela sumia na curva da estrada, o Pedro apareceu do lado de fora, com as mãos sujas de terra do canteiro, e perguntou quem era. "Sua tia," eu disse. Ele fez cara de surpresa. "Que tia?" "Nildete." Ele pensou um segundo. "Ela é legal?" Eu olhei para o lugar onde o carro tinha desaparecido. "Ela está aprendendo a ser," eu disse. "Deixa eu contar como é o sítio hoje. A pitangueira torta que encontrei sozinha no mato quando cheguei, aquela que eu olhei no primeiro dia e achei que era símbolo de tudo que estava errado, está carregada de pitanga vermelha todo mês de setembro. O Pedro faz suco. O Davi come diretamente do pé como animal. Eu faço geleia que vendo na feira num vidro pequeno com etiqueta escrita à mão e é a coisa que acaba mais rápido na barraca. O miúdo tem agora um filhote que apareceu não sei de onde.
Menor ainda, que o Pedro quis chamar de miudinho e assim ficou, com toda a falta de criatividade que é característica da família. A horta tem 11 canteiros. 11. Quando cheguei tinha 0 e uma esperança torta igual a pitangueira. O galinheiro cresceu para 18 galinhas. Vendo ovos caipiras para 2 restaurantes da cidade, entrei em contato por indicação da técnica da Emater, com aquela mistura de coragem e medo que eu já aprendi a identificar como sinal de que estou no caminho certo. O Davi está no 2º ano do técnico em agropecuária. Volta nos finais de semana e já chega com opinião sobre o que eu estou fazendo errado, que é o sinal mais claro que existe de que está aprendendo. Deixo ele falar. Às vezes ele está certo. Quando está, implemento sem fazer festa, só faço. Ele percebe e fica satisfeito. É assim que funciona entre mãe e filho crescido. A gente demonstra sem anunciar. O Pedro ganhou uma bolsa num concurso de ciências com um projeto sobre polinização no Cerrado que ele desenvolveu observando as abelhas que habitam a pitangueira. O professor dele disse que o projeto tinha profundidade incomum para alguém de 9 anos. Eu guardei o certificado na mesma pasta plástica onde guardo os documentos do sítio. Não sei se foi a escolha certa de arquivo, mas fez sentido. O processo do Gervásio foi arquivado em outubro do ano passado. A defensora me mandou uma mensagem de celular com a notícia. Respondi, obrigada. Ela respondeu um coração. Guardei o comprovante de arquivamento na pasta. Claro, sobre o Gervásio. O diagnóstico do fígado foi esteatose, que é sério, mas tratável com mudança de hábito. Ele emagreceu. Ficou mais quieto. Veio ao sítio uma vez, junto com a Nildete, e andou pela horta sem dizer muito. Na hora de ir embora, parou perto da minha enxada, que estava encostada no muro, e disse, olhando para ela, "Você trabalha duro." Não era desculpa. Não era os parabéns que talvez eu merecesse, mas era a verdade dita por quem duvidou, e isso tem um peso diferente de elogio fácil. Eu disse, "Sempre trabalhei." Ele assentiu. Foi embora. Está bem assim. E as cartas do Adelso? Ainda estão na lata enferrujada, na prateleira alta do quarto. Já li cada uma tantas vezes que sei de cor partes que nem percebi que memorizei. Às vezes, estou capinando e vem uma frase dele na cabeça, sobre terra, sobre filho, sobre o jeito que a vida funciona. Como eco, mas de alguém que amei. Tem uma frase que volta mais do que as outras. É da 12ª carta, a curta, a última. Depois de tudo que ele escreveu, as instruções, o croquis, os conselhos sobre Gervásio, as observações sobre os meninos, no final mesmo, ele escreveu uma coisa pequena que eu acho que ele colocou ali, sem saber bem o peso que tinha. Cuida da pitangueira, ela é teimosa que nem você, por isso vai durar. Quando leio isso, não choro mais, só sorrio. E vou fazer o que tem para fazer. Porque é assim que a gente honra quem amou. Não parando, não esperando, não ficando na beira aguardando que alguém venha dizer que pode. A gente honra vivendo. A gente honra tentando. A gente honra ficando de pé quando tudo manda sentar. E ficando em movimento quando tudo manda parar. Eu sou Dilma Conceição. Tenho 43 anos e calos nas mãos e filhos que crescem e uma pitangueira teimosa no quintal e 11 canteiros de horta e 18 galinhas e um cachorro chamado Miúdo e um filhote chamado Miudinho e uma lata enferrujada numa prateleira alta com 12 cartas que salvaram minha vida sem precisar de milagre. Só de amor, que já é milagre suficiente.